Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula de climatologia e hoje nós iremos falar sobre movimentos atmosféricos, tá? E para falar dos movimentos atmosféricos, nós precisamos ver aqui o que nós temos que compreender. Então, o nosso conteúdo programático é o seguinte: nós vamos compreender o que é a pressão atmosférica, qual é esse método de visualização da pressão atmosférica, que são conhecidos como isóbaras, e vamos ver como é que se dá a circulação geral da atmosfera, tá bom? Então, esses são os 3 conteúdos programáticos para a nossa aula de hoje. Então, nós iremos iniciar pela pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Certo? Nós sabemos que a nossa atmosfera ela é constituída por uma mistura de vários gases, já vimos, as camadas da atmosfera, tá? E nós vimos que o ar, ele tem um peso. Lembra aquele experimento com o balão? Então, o peso que o ar exerce é chamado de pressão atmosférica, tá? Então, o peso do ar, ou seja, a pressão atmosférica, ela pode variar de acordo com 3 fatores. Quais são eles? Temperatura, altitude e densidade. E por que esses 3 fatores causam uma variação na atmosfera? Bom, a temperatura, porque quanto maior for a temperatura, menor a pressão atmosférica. E o que a gente pode observar é o seguinte: quanto mais quente for, menos umidade esse ar terá. Então, se ele tem menos umidade, então mais leve ele também se tornará, tá? Então, por isso que a temperatura é um fator determinante. Aí nós temos a altitude, tá? Que quanto maior a altitude, menor a pressão. Como o ar ele tem peso, então, consequentemente, ele vai sofrer a força gravitacional. Ele vai ser puxado para baixo. Então, o ar em maior quantidade de umidade ele estará mais próximo do solo e o ar com menor quantidade estará mais em maiores altitudes, tá? E a densidade? Ora, essa densidade é justamente a pressão que também se relaciona aos fatores anteriores, onde nós vamos observar que quanto maior for a coluna de ar, ou seja, mais peso ele terá. Quanto menor for a coluna de ar, menos peso ele terá. Ou seja, aqui exercerá uma maior pressão, porque é mais peso, e aqui exercerá menor pressão, porque é menos peso, ok? Então, o que nós vamos observar? A pressão atmosférica, ela varia no tempo e no espaço, tá? Isso nós já vimos que é devido ao quê? A variação da temperatura, a densidade do ar, ou seja, o peso do ar, e os movimentos da atmosfera, que a grande parte desses movimentos é ocasionado pelo movimento de rotação do nosso planeta, ok? E a movimentação do ar na atmosfera pode se suceder de várias formas, de vários sentidos. Ele pode se movimentar no sentido vertical, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, vice-versa. Ele pode ascender, subir, ou subsidentes, descer. Ou a movimentação pode ser horizontal, ou seja, de um lado para o outro, sendo convergente quando esses ventos se encontram, ou sendo
divergente quando eles se afastam. Vamos lá, dando continuidade. Então, o principal fator, né, responsável pela variação da pressão atmosférica é o calor, tá? Ou seja, quando nós falamos da pressão atmosférica a nível mundial, nós vamos levar em consideração a incidência dos raios solares, né, em todas as zonas latitudinais. Então, aqui nós temos um mapa mundi que demonstra a incidência de calor, né, em cada uma das regiões. Então, como nós já sabemos, a região equatorial, ela é a região que apresenta o maior aquecimento, maiores temperaturas, tá? Então, em consequência disso, como onde tem mais temperatura, então o ar ele se torna mais leve, tá bom? Então ele vai se tornar uma zona de baixa pressão, porque o ar ele tem menos peso, tá? E aí nós temos as regiões intertropicais, né, tanto para norte quanto para sul, certo? E nós temos também as regiões polares. O que significa dizer? Em regra, as regiões quentes, elas são regiões de baixa pressão, porque o ar é leve. E as regiões que são frias, né, que tem o ar pesado, então geralmente eles são zonas de alta pressão, ar frio, grande quantidade de umidade, então se torna pesado. Mas é importante chamar a atenção para um fator. Que fator é esse? Nem toda região fria, tá? Ela será uma zona de alta pressão. Por quê? Muitas vezes, né, essa região fria, ela é só fria, mas ela não contém grande umidade, tá? Então, por conta disso, o ar não se torna pesado, então não gera uma zona de alta pressão. Então, quando nós falamos, né, de pressão atmosférica a nível local, o que a gente observa? Né? Que a pressão depende basicamente da altitude do lugar. Porque à medida que a altitude do ar se torna mais rarefeito, isto é, menos denso, portanto, a pressão atmosférica será cada vez menor. Então, digamos que eu tenho aqui, eu vou dividir essa coluna de ar em 10 sacas de cimento, tá? E aqui em 3. Qual das duas vai pesar mais? Logicamente que aqui contém um empilhamento de maior quantidade de sacas de cimento. Então, sendo assim, essa coluna exerce uma maior pressão, ela tem um maior peso, enquanto que essa aqui, que só teria apenas 3, exerce uma menor pressão, ou seja, menor peso. E o que tem a ver a pressão atmosférica com as massas de ar, com a movimentação das massas de ar, certo? Com a locomoção, a movimentação da atmosfera. Então, o estudo da pressão atmosférica, ele é muito importante para a meteorologia, certo? Por quê? Porque o ar ele se movimenta, certo? E ele segue uma movimentação que é regra. Qual é? O ar, ele tende sempre a se movimentar na direção das ondas de menor pressão, ou seja, ele está em uma área de baixa pressão, que é um ar quente. Ele, como ele é leve, ele vai subir, tá? Chegando lá em cima, ele vai resfriar-se, condensar-se,
vai ter peso, então ele vai tender a descer. Como esse ar que inicialmente subiu, ele deixou um espaço vago, então o ar frio e pesado vai ocupar o lugar dele. E assim é um ciclo constante, tá? Ou seja, na movimentação atmosférica, as massas de ar ou células de pressão atmosférica, elas sempre vão sair, né, de área de baixa pressão para a área de área de alta pressão para a área de baixa pressão, certo? Fazendo sempre esse círculo. E aí a gente pode ver as variações da pressão atmosférica de acordo com as faixas latitudinais, tá bom? Ou seja, elas são distribuídas em zonas na superfície. Na próxima linha do Equador, que é uma região quente, existe uma faixa de baixa pressão. Lembre, quente, baixa pressão. Nos trópicos, existe uma faixa de alta pressão, ou seja, frio, ar pesado, alta pressão. Nos círculos polares, existe uma faixa de baixa pressão. E aí vocês poderiam questionar, mas o círculo polar não é uma região fria? Sim, é uma região fria, porém é uma região fria seca, não é uma região fria úmida. Portanto, o ar ele não tem peso, ou seja, ele tem peso, ele tem peso sim, mas ele não tem um peso significativo, tá bom? Então, por isso que mesmo em uma região fria, nessa aqui é a exceção, a regra, mesmo uma região fria, existe uma área, né, de baixa pressão, tá? Já nos polos, nos extremos polos, existem regiões de altas pressões, tá bom? Onde é frio e pesado. E alguns fenômenos acontecem nas regiões, nos centros barométricos, ou seja, centros de pressão, certo? Que são de extrema importância para a dinâmica atmosférica. Então, nós temos aqui os centros, né, como eu disse, de alta e de baixa pressão. O que acontece em cada um desses centros? E como é inicialmente que a gente distingue o que é alta e o que é baixa pressão? Bom, os centros de alta pressão ou de anticiclones, certo? Eles são definidos a partir do momento que a pressão atmosférica é superior a 1013 MB, certo? Que é esse primeiro exemplo aqui que nós estamos vendo. Então, nós vamos ver que a pressão aumenta da periferia para o centro, tá? O anticiclone, como vocês podem ver, né, ele é para fora e não para dentro, tá? Que representa com a letra A ou com o sinal de mais, ou é representado apenas nos valores, tá bom? Então, nós vimos alta pressão é superior a 1013 MB. Então, ele é constituído centro de alta pressão. Já os centros de baixa pressão ou ciclones, tá? Vai ser todo aquele centro que tem a pressão inferior aos 1013 MB, certo? E aqui o sentido é inverso, tá? O que a gente observa? As de alta pressão, o sentido giratório é horário. Nas de baixa pressão, o sentido giratório é anti-horário,
tá? E eles sempre são representados com a letra B ou sinalzinho de menos, certo? E a pressão ela diminui do centro, aliás, ela diminui da periferia para o centro. E aí, quando a gente diz alta pressão, baixa pressão, além da quantidade de MB, o que isso quer dizer na prática? Né? O que acontece no centro de alta pressão? O que acontece no centro de baixa pressão? É o que veremos. Então, alta pressão é o anticiclone, ou seja, gira no sentido horário, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, certo? Ele origina o bom tempo. O que é o bom tempo? É a ausência de chuva. Então, o ar tem um movimento descendente, ou seja, ele vem de cima, desce e se espalha, tá? E expande aumentando seu volume, aumenta a capacidade de conter o vapor de água, diminui relativamente, afastando-se do ponto de saturação, torna o ar mais seco e estável, ou seja, não ocorre precipitação. Então, geralmente nas zonas de alta pressão são associadas ao bom tempo, ou o céu pouco nublado, ausência de chuvas, tá bom? E vento fraco. Então, como a gente pode observar, o vento, ele tende a descer, ok? E aí ele vai girar no sentido horário, ok? Já nas zonas de baixa pressão, certo? Vai originar um mau tempo, que para nós é bom, né? Que são as precipitações, as chuvas, certo? O ar, ele é ascendente, ou seja, ele sobe. Enquanto na alta pressão ele descia, aqui na baixa pressão ele vai subir. E isso é algo muito bom. Por quê? Ao subir, ele vai aumentar a capacidade de vapor, vai aumentar a umidade relativa, ele vai saturar, condensar e formar as nuvens, ocorrendo assim as chuvas, tá bom? Então as zonas de baixa pressão são consideradas ao mau tempo, o céu muito nublado, precipitação e ventos moderados. Então, alta pressão geralmente não chove. Baixa pressão são regiões que chovem bastante. E uma forma de analisar, através de mapas, zonas de baixa e alta pressão, são através de linhas que nós conhecemos por isóbaras. Vamos ver as isóbaras. Então, como eu disse para vocês, isóbara é uma linha unida a diversos pontos com a mesma pressão atmosférica ao nível do mar, certo? Onde nós podemos ver aqui, ó, nessa linha, por exemplo, nós temos uma região que em toda ela está a 1018 MB. Ou seja, onde ela se encontra, onde ela atua aqui, onde ela passa, quer dizer que ela está na mesma pressão atmosférica, tá bom? E nós vamos ver que a pressão normal é igual a 1013 MB, certo? E nós vamos ver, relembrar mais uma vez que valores acima de 1013 MB são altas pressões, abaixo de 1013 são baixas pressões, e aqui nós temos linhas isóbaras. Significa dizer que toda essa região aqui, ó, que está nessa linha, está a 1020 MB de pressão atmosférica, tá bom? Então significa dizer acima de 1013 seria alta pressão, então aqui é uma região de alta pressão, tá bom?
E uma coisa importante destacar é o seguinte: quanto mais próximas, certo? Como a gente pode observar aqui, quanto mais próximas forem as linhas, mais forte é a velocidade dos ventos. Quanto mais espaçadas, mais distante, como a gente vê nesses próximos, mais fraco é o vento. Bom, e aí para a gente continuar, vamos ver o último tópico, que é a circulação atmosférica. Então, a circulação atmosférica, né, é o processo de movimentação das massas de ar, certo? Pela diferença das pressões atmosféricas, tá? Ou seja, que na circulação geral leva-se em consideração as temperaturas existentes. Então, vamos aqui. Então, os movimentos atmosféricos ocorrem em resposta a diferentes pressões entre duas regiões, tá? Uma de baixa e uma de alta pressão. Então, as diferenças de pressão são divididas, certo? A incidência da radiação solar de maneira distinta entre as duas regiões de pressões atmosféricas, certo? E isso acontece em escala global justamente por conta da incidência dos raios solares, onde nós podemos observar que a linha equatorial, ela apresenta maior incidência de calor. Portanto, o que acontece é que ela se dilata mais. Então, a atmosfera aqui, ó, ela terá uma espessura, ela será bem mais larga entre a região intertropical do que nas regiões subtropicais, tá bom? Se a gente puder observar, aqui é bem mais largo do que aqui. Por quê? Devido à dilatação, tá bom? E isso, né, faz com que a atmosfera seja mais expandida no Equador do que nos polos, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ver que o ar mais frio e mais pesado, né, já vimos anteriormente, ele tende a descer, e o ar quente e mais leve, ele costuma subir, tá bom? E aí nós vamos ver que essas movimentações de ar ocorrem nas zonas de alta pressão, certo? Para as zonas de baixa pressão atmosférica. Então nós vamos ver as três principais células de pressão, tá? Que estão divididas no sentido norte e no sentido sul. Vamos lá. Então, né, de uma forma geral, nós temos, né, a formação de três células, certo? Que são a célula tropical de Hadley, a célula de Ferrier e a célula polar. Então, vamos aqui compreender como estão divididas. Então, nós temos nos polos, tanto norte quanto sul, a célula polar, que está entre 60 e 90 graus, certo? Na célula polar, nós temos os ventos polares leste, tá? Que vocês veem que eles se originam nos polos e se dissipam para as regiões de média latitude, ok? Isso norte e isso sul. Então, nós vamos observar o seguinte: nós temos a célula de Ferrier, tá? Que nós podemos observar que é a célula que está em latitudes médias, tá? E que a movimentação dos ventos ocorre no sentido, né, surge de oeste para leste. Ó, observe que aqui é de leste para oeste. Aqui vai ser o contrário, de oeste para leste, tá? E a célula de Ferrier, ela está em latitudes médias tanto para norte quanto para sul, ok? E por último nós temos a célula central, que é a célula de Hadley, que está na linha equatorial, onde essa célula tem os chamados ventos alísios, tá? Que esses ventos geralmente surgem nas regiões próximo aos trópicos, tá?
no sentido da linha do Equador, ok? E a gente vai observar que essas células, elas têm sempre ar quente e ar frio, ó. Ar quente e ar frio, onde o ar quente sobe e o ar frio desce, em todas elas. Eu irei explicar uma a uma. Então, vamos começar pela tropical de Hadley, que é a mais conhecida, que é a que está aqui na linha equatorial, tá? Então, ela é chamada de célula tropical de Hadley, tá? Está nas zonas de baixa latitude, lembre, próxima à linha do Equador, número 0, então é baixa latitude. À medida que eu me afasto, são altas ou grandes latitudes, tá bom? Então, a célula de Hadley, como ela está na linha equatorial, ela está próxima à região, ela está inserida na região de baixa latitude, ou seja, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, nós vamos observar que nós vimos que para haver a incidência de chuva é necessário haver troca de calor, tá bom? Então, nós vamos ver que é necessário, né, troca de temperaturas. Então, ela se origina, né, graças ao aquecimento da região equatorial, certo? Onde o ar quente, ele vai subir, certo? O ar quente e úmido, ele vai subir, vai descer e assim, né, chegando a grandes altitudes, tá bom? Então, é um ciclo. Então, dentro da célula de Hadley, nas regiões equatoriais, é uma região muito quente, mas também de incidências de raios solares que ocasionam chuvas, ok? A célula de ferro, que é a célula que está nas médias latitudes, certo? Entre 30 e 60 graus. Ela é caracterizada por ventos que ocorrem próximo. Lembra que à medida que eu vou me distanciando da linha do Equador, eu vou ficando mais frio, tá? Então, por conta disso, os ventos ocorrem mais próximo à superfície, certo? E eles vão em direção aos polos, tá? Ó, ele vem nessa direção, ok? Oposto à célula de Hadley. E aí, o que a gente observa? Né? As massas de ar, elas vão se resfriando, vão subindo e retornando para o seu lugar de origem, certo? Completando o ciclo. O que a gente tem que observar? Quando são duas circulações quentes, de ar quente, há incidência de chuvas. Quando há um encontro de circulação fria, não há incidência de chuva. Observe que está vermelhinho, quente, chove. Está frio, não chove. Quente, chove. Está frio, não chove, tá bom? E por último, nós temos a célula polar, ok? Que está em zonas de altas latitudes, né? Ou seja, acima de 60 graus, está bem longe da linha do Equador. Então, elas ficam carregadas de umidade, certo? E sofrem queda brusca de temperatura. Observe que ele chega quente, ó. E aí, se resfria. Quente e resfria-se. E ela se dispersa. Então, ela volta para as regiões tropicais, ó. Ela vai precipitar onde? Nas regiões de média latitude, tá bom? Então, provocando fenômenos climáticos associados ao frio e à elevada umidade, ou seja, não vai chover no polo, na célula polar, vai chover próximo à região intertropical de médias latitudes. E a circulação na atmosfera, ela pode causar diversos fatores, né, diversos fenômenos como enchentes, secas, muita chuva, calor no inverno, furacões, certo? Enchentes. Então, a circulação atmosférica, ela
né, dá inúmeros resultados nas mais diversas regiões do nosso globo terrestre. E a gente não pode deixar de falar da zona de convergência intertropical, que é essa região bem aqui, ó, justamente no encontro das duas células de Hadley, tá? Bem próxima à linha do Equador. Por que zona de convergência? Zona de encontro das células tropicais, tá bom? E elas têm influência sobre o tempo e o clima da nossa região tropical, certo? E elas são nuvens que transportam, né, calor na superfície, tá bom? E consequentemente elas trazem umidade do oceano, formando nuvens pesadas, ocasionando tempestades próximas à região do Equador, ou seja, grandes chuvas. E, né, essa zona de convergência intertropical, ela traz chuvas volumosas para a região, no caso do Brasil, para a região norte, para a região nordeste, sudeste, centro-oeste, ou seja, ela tem uma abrangência muito grande. Então é isso, pessoal, né? Eu vou disponibilizar esse slide para que vocês façam a leitura com mais calma, tá bom? E estarei enviando também a atividade. Um abraço e até mais.